A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Tem alguns pedidos de oração aqui, mas antes da gente orar, a gente vai fazer uma mensagem curta para a gente ter tempo para poder orar. Mas todo tempo que a gente se reúne, qualquer momento que a gente se reúne e a gente tem que trazer mensagem. É através da palavra, é através do ensino da palavra que pessoas são transformadas. É através desses escritos aqui, da palavra de vida, em que a transformação, a cura, a libertação e a salvação. Então, eu vou pedir para você ficar de pé. Amém? Vou pedir para você pegar a sua Bíblia, abrir aí o livro de Efésios. Amém? Abre aí o seu livro de Efésios. A gente vai ver a oração de um homem. A gente vai ler sobre a oração de um homem. Um homem de Deus. Um homem que entregou a sua vida para Jesus. E Deus fez coisas maravilhosas na vida desse homem. E a gente vai ler aqui os escritos de Efésios 3, a partir do verso 14. A gente vai ver a oração que esse homem faz, porque esse homem ora. Nessa carta ele escreve a sua oração. Então ele ora. Então, se você puder, abra aí Efésios 3, verso 14. Amém? Efésios 3, verso 14. Efésios 3, verso 14, diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A esse Deus a quem Paulo ora, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém e amém. Fecha teus olhos sobre a tua cabeça. Deus maravilhoso, Deus bendito e amado, no teu santo nome estamos aqui, Senhor, para te louvar, para engrandecer o seu nome, para dizer o quanto te amamos, para dizer o quanto somos gratos, Senhor, pela sua provisão e pela sua mão sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, falar aos nossos corações através dessa mensagem. Que o Senhor possa, em nome de
possa agir em nós, que possamos entender, Pai, todas as coisas que Tu queres através dessa breve mensagem, Pai. Que o Senhor possa me usar, me capacitar, no sentido de eu ter todo o meu ego esvaziado, Pai, de mim, Pai, para que o Senhor não seja engrandecido nesse momento. É a oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Foi um homem de Deus que escreveu essa carta. Um homem que, quando conheceu e ouviu a voz do Todo-Poderoso de Jesus Cristo, ele realmente foi transformado. Esse homem é o escritor dessas palavras que refletem uma oração. Esse homem é o apóstolo Paulo. Paulo, ao escrever essa carta, ele estava literalmente na antessala da morte. Paulo escreve, e esses escritos foram realizados e feitos numa prisão domiciliar na cidade de Roma. Paulo lá esperava seu julgamento. Paulo estava certo da sua condenação. Esse era o cenário de quando Paulo escreve essa carta aos irmãos dessa igreja em Éfeso. Paulo possivelmente passava algum tipo de necessidade física, algum tipo de necessidade material. Apesar de ele estar em uma casa, preso, se encontrava Paulo, colocaram ele preso, despido de sua liberdade, de ir e por vir, possivelmente havia necessidade em sua vida, uma necessidade física ou material. Os homens, e preste atenção, os homens têm esse poder. Os homens têm o poder de encarcerar o seu corpo. Os homens têm o poder de se prender em qualquer tipo de prisão. Os homens têm esse poder de acorrentar nas suas mãos. Os homens têm o poder de colocar correntes nos seus pés. O homem tem o poder de colocar você numa sala e fechar e deixar ela escura. Os homens têm esse poder. Mas nenhum homem tem o poder de encarcerar uma alma. Nenhum homem tem o poder de enjaular um pensamento. Nenhum homem tem o poder de prender uma consciência. Paulo era proibido de sair de casa. Paulo era proibido de visitar pessoas. Paulo era proibido de viajar para as outras cidades. Paulo era proibido de fazer uma das coisas que ele mais amava, que era pregar nas igrejas. Você lembra da viagem de Paulo, em que ele vai pregar e havia um garoto, acima aí, no terceiro andar, ouvindo, diz que Paulo se estendeu na pregação, e aquele garoto caiu em sono, e de lá caiu, achavam que ele está morto, e aparentemente estava, e Paulo ora pela vida dele. Paulo era um homem que gostava, amava pregar nas igrejas, mas Paulo estava proibido de sair de casa, proibido de visitar igrejas, proibido de visitar cidades, proibido de pregar nas igrejas. Mas ninguém, por mais que coloque um homem dentro de uma jaula, por mais que coloque um homem encarcerado, coloque um homem algemado, coloque um homem com corrente nas suas pernas, coloque até um esparadrapo na sua boca, algo, uma mordaça, que não deixe falar ninguém, nem um homem podia impedir de Paulo orar. Ninguém podia impedir que Paulo orasse. Paulo estava preso, mas Paulo não estava impotente e Paulo não estava passivo. Eu creio que na prisão grande parte do seu tempo foi separado do exercício da oração. Paulo sempre se dedicou ao ensino da palavra de Deus e à oração. Sabe por quê? Porque para o verdadeiro cristão essas duas coisas elas andam juntas. Hoje parece que há um cisma com os cristãos. Alguns só gostam do ensino. Não, eu só vou na igreja no dia da escola bíblica, porque lá eu vou ser ensinado, lá eu gosto tanto do ensino. Há outros irmãos que gostam apenas da reunião de oração. Não, eu vou lá hoje porque eu só gosto de orar. Não, meu irmão, não adianta você apenas ser ensinado e não orar. Não apenas orar e não ser ensinado. A impressão que eu tenho é que se esqueceram que essas coisas, elas são realmente distintas, mas elas são complementares. Não adianta ter a cabeça com a luz e o coração apagado, e nem o coração cheio de fogo e a cabeça fria. Nós precisamos ter a cabeça cheia de luz e o coração cheio de fogo. Ensino e oração. Ensino e oração. Este é o exercício do
Não é ter falta de reverência, é ser ousado na hora que a gente ora, sabendo que Deus pode todas as coisas. E Paulo então ora. O foco de Paulo nessa oração é a essência de Jesus Cristo, é o ser. Jesus Cristo, o ser é a essência desse Deus maravilhoso. Então, nessa oração ele foca isso, e a gente vai tirar então alguns ensinamentos que são importantes através dessa oração que Paulo faz. O primeiro ensinamento que nós tiramos é que ao orarmos nós devemos ter postura e mostrar reverência a Deus. É verdade. Tem gente que ora sem postura, tem gente que ora sem reverência a Deus. Veja o que diz no verso 14: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Veja bem, Paulo, ao começar a orar, ele põe os joelhos diante do Pai. E eu não estou falando para você que você tem que orar sempre de joelhos. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que a oração de quem ora de joelho é mais poderosa do que quem ora de pé, ou de quem ora sentado, ou de quem ora de olho aberto, olho fechado. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que ao orar nós devemos ter postura e mostrar reverência a Deus. Eu não sei se você já reparou, mas possivelmente sim. Os judeus, eles normalmente, sabe como eles oram? De pé. Por isso que eu creio que Paulo fez questão de colocar: eu me ponho de joelhos diante do Pai, ensinando como se deve orar aos irmãos, porque havia muitos judeus na igreja de Éfeso. E os judeus normalmente eles oram de pé. Quando você vê imagens dos judeus orando no culto das lamentações, quase você não vê, ou não vê ninguém de joelho dobrado. Aqui Paulo não. Aqui Paulo enfatiza que se colocava naquele momento da oração de joelho dobrado. Um justo de joelho dobrado consegue chegar mais longe do que um sábio na ponta dos pés. Você pode ter certeza disso? Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, e coisas grandes e extraordinárias acontecem na terra. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. Então devemos orar com postura, orar reverenciando a esse Deus, nos prostrando, não apenas de joelhos, mas de todo o coração. Pastor, eu fui para a igreja, que eu cheguei lá e tinha meia hora de oração. E aí eu me ajoelhei, e aí eu comecei a orar. Eu orei 2 minutos, em 10 fiquei pensando no boleto da fatura da conta do telefone, mais 10 eu pensei em como a minha família estava, e mais 10 eu pensei como é que eu ia sair. Depois dos 2 minutos finais eu orei também. Irmão, a importância do tempo é raro. Se você ler o discurso da oração de Paulo, em 1 minuto você acaba com a sua oração. Mas Paulo teve postura. Paulo mostrou reverência a esse Deus. Ele fez questão de repassar isso para os irmãos em Éfeso. O outro ensinamento que eu tiro da oração de um ousado é que a motivação da nossa oração deve sempre ser resultar a Deus. A minha motivação, a sua motivação, na hora que oramos, é para exultar o nosso Deus. Veja bem, verso 14 diz: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Paulo diz: por esta razão. A razão de Paulo é simples: a união dos gentios com os judeus, formando uma única igreja, um único corpo, o corpo de Cristo na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. A igreja, eu e vocês, é uma só. E nós somos uma igreja aqui na terra e somos a mesma igreja lá no céu. É a mesma igreja, é a noiva de Cristo. Uma parte da igreja está na terra militando por salvação. Eu e vocês estamos fazendo o que aqui? Propagando salvação, falando da salvação, falando do Deus que pode curar, que pode libertar e que pode salvar. Então a igreja na terra, ela milita por salvação. E a outra parte da igreja que já está nos céus, lá ela está lá. Os céus estão triunfantes, honrando e louvando a esse Deus maravilhoso. A igreja é uma só, a mesma na terra é a mesma no céu. Paulo fala que essas partes elas são conexas na conversão de Jesus, e por isso há apenas uma única
Somos apenas uma igreja. A igreja na terra milita por salvação. A igreja no céu, os salvos estão triunfantes, louvando e honrando ao Senhor. No livro da vida estão escritos os nomes de todos os cristãos, sejam eles que estão vivos aqui na terra, sejam eles que estão no céu. Está lá o nome de cada um no livro da vida. A igreja deve ter sempre como prática a exultação ao nome de Cristo. A igreja terrena e a igreja celestial. Assim como Paulo diz na oração, diante do Pai. Somos a mesma igreja. Devemos orar sempre exultando a esse Deus. Porque não há sentido nenhum em orarmos se não exultarmos a esse Deus maravilhoso. Somos uma igreja, uma única igreja. E o nosso intuito é o quê? Aqui na terra, militar por salvação. Lá no céu, render louvores e graças a esse Deus. Mas a igreja é a mesma. E a igreja, quando milita por salvação aqui, ele exulta o nome de Deus. Quando ela já está no céu, triunfante, está lá também, falando do nome de Deus, mas para ele, honrando e glorificando o nome de Deus. Somos apenas uma única igreja. E a motivação da nossa oração deve ser sempre exultar a Deus. Devemos exultar em todo o tempo a Deus. Paulo exultou a Deus através dessa oração que ele fez, mostrou e demonstrou isso aos irmãos, como deveria ser feita a oração. O terceiro ensinamento é que devemos ser ousados na nossa oração. Ousado não é pretencioso. Ousado é diferente. Diz lá o verso 16: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, verso 17, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ser ousado não é ser irreverente. Ser ousado é ter confiança naquilo que pedimos. Paulo, ao encerrar esses escritos, ele mostrou a sua confiança nesse Deus. O desejo de Paulo é que o Senhor atenda as suas súplicas, segundo a riqueza da sua glória. São os escritos de Paulo. A glória de Deus não é um atributo de Deus, mas o resplendor absoluto de todos os atributos de Deus. Paulo tinha certeza que os recursos de Deus eles são ilimitados e eles estão disponíveis para quem? Aquele que crê. Aquele que realmente crê nesse Deus pode ter certeza que Deus é ilimitado nos seus recursos e eles são disponíveis, aquele que crê. Não há mal nenhum em fazermos, nem pedirmos nada audacioso a Deus. Nossos recursos são finitos, mas os recursos de Deus eles são infinitos. A súplica de Paulo é pela presença do poder do Espírito Santo na vida de cada irmão. Não fizemos isso quando começamos aqui a prestar o culto, a pedir para que a presença do Espírito Santo fique em nossas vidas. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo é a evidência de salvação na vida do cristão. Você sabia disso? A evidência da salvação, ela vem através do Espírito Santo na vida de um homem. Jesus realizou seu ministério na terra sob o poder do Espírito Santo. Nós precisamos nos fortalecer com o poder. Sabe por quê? Porque somos fracos. Porque o nosso adversário é astuto. Porque para viver a necessidade, o nosso homem interior, mente, coração e vontade, depende do poder do alto. Precisamos depender do poder do alto. O poder do Espírito Santo nos é dado de acordo com as riquezas da sua glória. É isso que Paulo fala. O poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo nos traz a mesma experiência, a de que mediante o Espírito de Cristo habita em nosso coração. Amém por causa disso. Somos templo do Espírito Santo. Quando Paulo aqui fala da habitação de Cristo, eu creio que se refere à potencialidade de Cristo em nossas vidas. Eu creio nisso. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Ser templo do Espírito Santo é uma coisa, mas ser cheio do Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente. E nós somos templo e queremos cada vez mais ser transbordados do Espírito Santo na nossa vida. O nosso templo ele tem que
estar sempre cheio do Espírito Santo. O coração do cristão é o lugar da habitação de Cristo, onde ele está guardado não apenas para consolar, não apenas para trazer ânimo, mas também para governar as nossas vidas. As pessoas pensam que o Espírito Santo ele apenas consola e conforta e anima. Muito pelo contrário, ele tem que governar as nossas vidas. Nós devemos ser governados pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo ele não é incomoda. Porque se ele governa as nossas vidas, ele é soberano sobre cada um de nós. Quando Cristo está presente em nossos corações, algumas coisas não podem estar. Na oração de Paulo, ele pede o poder do Espírito Santo para que sejam os irmãos fortalecidos para quê? Para amar. Há uma nova comunidade surgindo, uma comunidade formada por Deus, onde o amor é a riqueza mais importante. Precisamos do poder do Espírito da habitação de Cristo para amarmos a Deus e amarmos uns aos outros. Às vezes, amamos a Deus, mas não amamos os irmãos. Ou se não amamos muitos irmãos e não amamos a Deus. O amor deve ser o solo em que a vida deve ser plantada. O amor deve ser o fundamento em que a vida deve ser edificada. Uma árvore sadia, ela precisa ter suas raízes profundas no solo se ela quiser encontrar elemento de harmonia. Então precisamos ser como as árvores, tendo nossas raízes fincadas e abastecidas no solo do amor de Cristo. A fundação de um edifício é a parte mais importante. Como crescer para cima sem uma fundação segura? Não tem como. Assim é com o cristão. O amor é a principal qualidade cristã. O amor é o indicador do nosso discipulado. O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. Não há obra de Deus sem amor, meu irmão, minha irmã. O amor é o cumprimento da lei da nossa vida. Pois bem, quarto ensinamento dessa oração, desse homem que foi ousado na oração dele, é que devemos orar com compreensão do amor de Cristo. Versos 18 e 19 diz assim: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo passa agora o nosso amor pelos nossos irmãos para o amor de Cristo por nós. Olha só a oração, como é tão ousada. Ela passa agora do amor dos irmãos pelos outros, agora pelo amor de Cristo por cada um deles. Precisamos de ímpeto e aptidão para compreendermos o amor de Cristo. Veja, Paulo usa dois verbos para fundamentar a ideia central do seu pedido: compreender e conhecer. A primeira recomenda a compreensão do nosso intelecto. Significa tomar posse de algo ou de alguma coisa, tornando-a a nossa propriedade. Mas o verbo conhecer propõe um conhecimento só obtido através da experiência. Intelecto e experiência. Portanto, a petição de Paulo exige que os cristãos tenham um conhecimento racional do amor de Cristo e uma extensa experiência nele. Paulo ora para que possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões. Veja bem, ele fala a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A referência às dimensões tem o propósito de falar como é incalculável o amor de Cristo. Não tem como calcular a largura, não tem como calcular o comprimento, não tem como calcular a altura e a profundidade do amor desse Deus maravilhoso para cada um de nós. O amor de Cristo é consideravelmente largo para comportar toda a humanidade, consideravelmente comprido para durar toda a eternidade, consideravelmente profundo para alcançar o mais miserável pecador, e consideravelmente alto para nos levar, sabe para onde? Aos céus, para o lugar que é o nosso lugar, é a nossa cidadania, é lá. É inatingível a magnitude do amor de Cristo pelos homens. Compreender a Deus é tirar do isolamento a comunhão que deve existir entre os irmãos. Falta de comunhão com os irmãos é uma barreira à compreensão do amor de Cristo pelos homens. Nós precisamos da igreja na sua totalidade. Hoje até a igreja está segregada, não sei se você reparou nisso. A igreja hoje é separada por raça, a igreja é separada por cultura, a igreja é separada por cor, a igreja é separada por denominação, liturgia.
quando compreendemos que o que nos une a Cristo é o grande amor de Cristo por nós, aí sim nós seremos uma igreja coesa, uma igreja forte, uma igreja saudável. O amor de Cristo ele é largo, e de mais largo, de mais comprido, de mais profundo, de mais alto, até mesmo para todos os santos entenderem. Não há entendimento nesse amor. Não conseguimos compreender esse amor. O amor de Cristo é tão inescrutável quanto suas riquezas são insondáveis. Paulo continuou a sua oração, dizendo que devemos ser cheios da plenitude e da profundidade. O pedido de Paulo é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus está presente em cada célula nossa. Deus está presente em cada membro do corpo, em cada área de nossa vida, em cada área da vida da igreja. Tudo está consumido pela presença e pela autoridade de Deus. Tudo. E tudo isso por causa do amor. Devemos ser cheios não apenas com a plenitude de Deus, mas até a plenitude de Deus. Devemos ficar cheios até transbordarmos. Não há limite do cheio. É cheio até transbordar. É ter sempre uma vasilha para colocar, para transbordar. É ter outra vasilha para colocar, para transbordar. É ter outra vasilha para colocar, para transbordar. Quando somos cheios da presença de Deus, nós vamos ser semelhantes a Cristo. E assim nós conquistaremos o propósito eterno de Deus. Significa que atingiremos a plenitude do amor, do qual Paulo acabara de falar na sua oração. Quando tivermos alcançado a plenitude de Cristo, então, aí sim teremos chegado ao nosso Deus. A quinta e último ensinamento dessa oração, para a gente poder orar, é que ao orarmos devemos ter a certeza da capacidade de Deus de responder às nossas orações. Tem gente que ora sem fé. Tem gente que ora por orar. Eu vou orar para todo mundo, eu vou orar também, põe aí. Ora sem fé. A pessoa não entende que Deus tem a capacidade de responder as orações, ora sem fé. Diz aqui, verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja agora na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A propriedade de Deus de responder às orações é declarada pelo apóstolo Paulo de modo ativo, uma expressão composta por algumas etapas. Veja bem, Deus é poderoso para fazer. Por quê? Porque Ele não está ocioso, Ele não está inativo, Ele não está morto. Deus é poderoso para fazer o que pedimos. Por quê? Porque Ele escuta a nossa oração, o que mais? Ele responde a nossa oração. Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Ele lê os nossos pensamentos. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Ele sabe de tudo, e tudo Ele pode realizar. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Porque a sua graça não é dada por Deus para você. A sua graça é extensiva. E ela é uma graça que cura, que liberta, que salva e transforma. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Porque Ele é o Deus da superabundância. Ele não é o Deus da abundância, Ele é o Deus da superabundância. Nada. Quando eu leio essa oração, quando eu vejo o Espírito de Paulo, nada. Penso que nada podia ser acrescentado nessa oração de Paulo. Ao final dela, ele declara a certeza que ele tem de tudo, mas tudo mesmo. E que tudo é feito, tudo é realizado, e tudo é vivido para a glória de Deus. O poder vem da parte dele, então a glória deve ser dada a ele. Ele fala no verso 21, a ele é esse Deus, a Deus dessa igreja, das nossas vidas. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A igreja é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Eu não entendo porque as pessoas estão na igreja. Eu não entendo. A Deus seja a glória no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e naquele que a detém por todas as gerações.
A Deus seja a glória por toda a história, e para todo sempre, na eternidade. Amém. Que a graça seja conosco, em nome de Jesus. Vamos orar. Se você quiser ter Deus, se quiser ficar de pé nesse aqui, vamos entrar em oração na presença do nosso Deus. Tem vários pedidos de oração aqui, e a gente vai estar orando por esses pedidos. Pessoas que acreditam a nós, entrarmos na presença do Senhor para orar pelas suas causas, e a gente vai estar orando. Aqui tem diversos pedidos de cura, pedidos de libertação, pedidos de família, tem vários pedidos aqui, porta aberta, segurança. A gente vai estar aqui exercitando a nossa fé.